Graças a Deus. Só da igreja com a paz do Senhor. O coração dá uma disparada em umas pernas. Quando eu olho esses irmãos, esses pregadores da palavra do Senhor. E aqui, um cortador de banana, irmãos, né, irmãos? Que, né, irmão, não tem sabedoria, mas diz a palavra do Senhor, irmão, que nós somos o templo do Espírito Santo. Né, irmãos? Dizer para os irmãos que sou pregador, não sou, irmãos. Né? Eu acho muito bonito, né, irmãos? Quando o irmão entra na mensagem, termina, né, irmão? Mas nós não podemos, né, irmãos? Aleluia. Rejeitar, né, irmãos? Aleluia. Tudo que vier às mãos para fazer, faço, né, irmãos? É um bom tempo que era para vir aqui, né, irmão? Mas choveu, não deu para vir, até esquecemos. E hoje minha esposa ligou, eu desço lá na igreja. Eu achei que era amanhã, sexta-feira, ali na ceia, no Cambucá, né, irmãos? Quando eu vou chegando 6 horas, eu falo, você está desse jeito, a minha filha? Por quê? É hoje lá, né, irmãos? E a minha Bíblia, está tudo marcado, ficou lá no jipe, furou o pneu lá no sítio. E, né, irmãos, está no sangue, né, irmãos? E eu fiquei apavorado, o Espírito de Deus diz, fala o que eu mandar. E eu me alegro, igreja do Senhor, por nós estarmos adiante de uma palavra gloriosa. O importante em nossa vida é a presença. É a presença que faz a diferença. Né, irmãos? É só para resumir, irmão, porque os irmãos aqui já falaram uma parte da palavra. E nós que estamos em espírito, em verdade, nós começamos a ver deduzindo. E nós vamos guardando, e a palavra do Senhor vai falando. E nesta noite, igreja, eu me alegro. Eu falo e vou continuar falando. Né, irmãos? Aleluia. A cada culto, irmão, que nós vem na casa do Senhor, irmãos. Não é só um culto costumeiro, é muito mais além do que isso. Tem pessoas que dizem, eu vou lá porque senão o homem, né, irmãos, só para, né, irmão, bater cartão. Não, nós vem aqui porque nós somos necessitados dessa presença, dessa glória. Porque grandes coisas fez o Senhor em minha vida e na tua vida. É Ele, por Ele, para Ele, são todas as coisas. Aramato e Maná, se você está aqui nesta noite, aleluia, é porque Ele quis. Né, irmãos, aleluia, todas as coisas foi criado por esse Deus tremendo. Então essa é a razão que eu me alegro, igreja. A cada dia que eu venho à casa do Senhor, né, irmãos, aleluia, eu me alegro, porque estamos adiante de um Deus muito tremendo e glorioso, que está em todos os 4 cantos da terra, com a sua mão estendida. E infelizmente, igreja, muitos hoje não dão valor, não sabem, não é, meus irmãos, aleluia, a grandeza que esse Deus tem, não é, meus irmãos, aleluia, o tanto que Ele é, só de saudar com a paz, irmãos. A ver, você não é nada, irmãos, aleluia. Mas o que você tem, passa para a mão de Jesus para você ver. Eu falei certa vez, irmãos, aleluia, ali no Cambucá, né, irmãos, só para os irmãos ver, porque tem irmãos que a vez já está apagado, né, irmãos, aleluia, ele não tem nem coragem mais de dizer a paz do Senhor, né, irmãos, meio barro, meio tijolo, me passa, paz do Senhor, irmão, Senhor, ô, mas Senhor, não é assim não, mano. A paz do Senhor, irmãos. Sabe por que eu falo isso, igreja? Vou entrar na palavra já, irmãos. Se fosse no culto livre, nós ia pregar nesta noite, né? Dizer lá no livro de Isaías, vinde e comprai vinho e leite sem preço e sem dinheiro, porque Ele já pagou ali na cruz do Calvário. Mas como é para nós aqui nesta noite, irmãos, aleluia, eu preciso dessa palavra, né, irmãos? É despertamento para nossas vidas. Certa vez, irmão, só para você ver como que é a paz do Senhor, irmãos, ela é transformadora, né, irmãos? E muito não dá valor, tem medo de saudar, irmãos, né, irmãos? E principalmente esses dias em que estamos atravessando, ele não quer aparecer, é crente artificial, né, irmão? Ele não quer ser natural, não, irmão. Ele quer ser ali um fingido, né, irmãos? Aleluia. Porque eu digo isso, irmão? Certa vez, né, irmãos, eu fui mexer com banana, até hoje, eu fui ali para Caraguá, um motorista veio ali do Rio de Janeiro, e pegou eu, fumo, entregamos uma banana e viemos. Aquele rapaz só bebendo. E tinha 2 homens naquela cabine, irmãos, do caminhão. Quando chegou na volta à noite, na Vila Índia, né, aquele homem desbruçou em cima do volante. Eu peguei o volante, encostei, ele desmaiou ali, eu peguei o volante, né, irmãos, carregamos de novo e fomos para o Rio. Eu falei, leva nós, irmão, porque esse aí é um desviado. Ele não tem nada para perder, mas nós temos família. Por favor, leva nós. Eu vou lá levar vocês. Lá em Avenida Piranema, irmãos. Mas antes, quando ia chegando ali na ponte, irmão, ali perto da escola do Bar do Cedo, vinha vindo uma irmã, né, irmãos?
E eu botei a cara para fora e disse, a paz do Senhor, minha irmã. Ah, irmão, a paz do Senhor. E fomos embora, irmãos. Aqueles homens ficaram quietos. Quando chegou no Rio de Janeiro, né, irmãos, na hora de vir embora, ele falou, você vai em casa. Aquela paz que você saudou, aquela irmã, entrou no meu coração e fez uma mudança. Eu sou obrigado com o meu pastor. E eu vou reconciliar com ele. E eu vou acabar, eu sou errado. Agora aquela paz transformou em toda a minha vida. Como ali foi remoendo, tirou tudo a mágoa que eu tinha, viu, irmão? O valor que tem uma paz, irmãos. Né, irmãos? E aquele presbítero velho, desviado, voltou, irmãos. E esse homem agora, irmãos, depois de 20 anos, chegou em casa agora esses dias, procurando eu. Né, irmãos? E eu perguntei pelo irmão, ele falou, meu tio morreu faz 2 anos, mas foi em Cristo Jesus. Por essa razão, irmão, que nós celebramos nesta noite, falando das grandezas de Deus. Né, irmãos? O grande valor que eu e você temos, os verdadeiros adoradores, varão, né, meus irmãos, aleluia, que Deus tem levantado esses dias para louvar e engrandecer o seu nome. E o Senhor diz na sua palavra, né, irmãos, aleluia, que os verdadeiros adoradores adorarão a Ele em espírito e em verdade. E nós vimos aqui nesta noite o tema, né, irmãos, aleluia, as profundidades da riqueza, tanto da sabedoria como da ciência de Deus. Qual insondáveis são os seus juízos, o qual inescrutáveis são os seus caminhos. Porque quem compreendeu o intento do Senhor, ou quem foi o seu conselheiro, ou quem lhe deu primeiro a ele, para que seja recompensado, porque dele, por ele, para ele, são todas as coisas. Glória, pois, a ele eternamente. Amém. E ele diz agora na sua palavra, o salmista, né, irmão, celebrai com júbilo todos os moradores da terra. E nós estamos em tempo, não é, meus irmãos, aleluia. Aqui, irmãos, todas as coisas para ele, né, irmãos, aleluia, é todas para ele. Mas nós, igreja do Senhor, a espada ela corta para cá primeiro, irmãos, em minha vida. E é um despertamento para a minha vida. Né, irmãos, aleluia. Irmãos, e se eu estou falando a palavra e eu não vivo, eu sou um mentiroso. Tempo, né, irmãos, aleluia, minha esposa de Caçandoca. E fizemos ali uma casa linda. E ali o povo falou, irmão, você vai vir para cá com nós. Né, irmão, eu falo, vocês estão enganados. Eu não vou deixar a obra de Deus. Né, irmãos, aleluia. E eu agradeço a vida de minha esposa, irmãos. Né, porque é a terra dela, ela chega na casa ali, ela fica toda alegre quando ela vai para lá. Né, mas ela obedeceu e estão fazendo a obra de Deus. Não vou deixar, irmão, para segundo, terceiro, quarto plano, não, irmão. Crente, não é, meus irmãos, aleluia, as coisas do Senhor em primeiro lugar, o reino de Deus e as demais coisas vos serão acrescentadas. Né, irmão, vai ficar tudo aí, igreja. A qualquer momento o Senhor vai vir e vai ficar tudo aí, né, irmãos, aleluia. E nós, irmãos, aleluia, o nosso compromisso é com Deus. Né, irmão, esse Deus que o povo se encontrava em trevas. Ali Israel naquela grande situação, né, irmãos, aleluia. E ali por Moisés veio para fazer a lei, mas não deu jeito, tampando só com a peneira. Mas Jesus, o Filho do Homem, morreu na cruz do Calvário. Nós éramos jambuzeiro bravo e hoje nós somos enxertados na videira verdadeira. E quem está ligado na videira verdadeira, ele adora. Quem está ligado na videira verdadeira, ele faz primeiro a obra do Senhor, ele obedece. Ele não é crente malacacheta, brilhando em cima da terra, não. É ouro, tem que cavar, tem que pagar o preço. E é isso, meus irmãos, aleluia. Vem do céu, não é nada, aleluia. Aqui não é estudado, não, irmãos, aleluia. É comida que vai vindo, eu vou ter que falar, aleluia. Ai, irmãos, aleluia. Comida na hora é boa, irmão, é quentinha. Né, irmãos, aleluia, é fácil chegar aqui e ir jogando para cima e passando, não, irmão. Vamos ter aqui, o nosso é de dentro para fora, né, irmãos, aleluia, é preparado, tem que ter altar, né, irmãos, aleluia. Ah, irmão, tem pessoa, né, irmãos, aleluia, que vive aí brilhando, quer se aparecer, não, irmãos, aleluia. E o fogo arderá continuamente sobre o altar. Temos que ter comunhão, aleluia. Temos que pagar o preço. O reino dos céus é tomado à força. É maravilhoso, né, igreja do Senhor? É tão maravilhoso obedecermos. Que nós viemos oferecer ao Senhor, irmãos.
um animal manco, aleijado. Não, igreja. Hoje está cheio, né, irmãos, aleluia. Ah, quando você liga lá o aparelho, tem lá alguém falando, olha, a tua vida vai acontecer, não sei que Deus te manda dizer. Mas ninguém está falando, olha, vai na vigília, vai na oração, ore mais um pouco, mas não tem nada disso, irmão. É levando a arca na facilidade, outra glória. E o povo sambava daqui e ali, levando a arca num carro novo. Mas Jesus não estava gostando, e hoje não é diferente. O povo não quer pagar o preço, é crente dodói. Olha, a palavra foi dura hoje. Olha, o chicote hoje comeu. Certa vez o irmão disse assim, chicote comeu, é chicote para todo lado, eu não vou mais na igreja. E eu falei assim, não sabe o que é chicote. Não sabe o que é chicote, irmão, não sabe nada. Não aprendeu nada. Meu irmão, não tem negócio com Deus. Irmão, chicote é aquele que Paulo e Silas estavam ali sendo chicoteados, porque o homem de Deus na viagem missionária saiu pregando, e agora ali uma mulher, uma jovem, olha, esse aí é um homem de Deus, e é assim que o adversário faz, irmãos. O irmão está no erro e ele usa alguém e diz, irmão, eu gostei da tua adoração, é assim mesmo, pode ir, irmão. Ah, eu adoro, é assim mesmo, né, irmãos? Não, mas com Paulo foi diferente. Né, irmãos, aleluia. Ali aquela mulher disse, esse é um homem de Deus. E Paulo foi se irritando com aquilo, né, irmãos? E ali agora ela falou novamente, Paulo, ó filho de diabo, e repreendeu aquela mulher. Agora acabou Lucas naquela cidade, né, irmãos? E ele prendeu lá Paulo e Silas. E agora estavam sendo chicoteados, olha a covardia, irmão, deste mundo, algemados ali. Agora olharam um para o outro, será que vocês começaram? Por que não fizemos nada? Porque estamos aqui agora, será que Deus não está vendo? Não, irmãos, e cheio da glória de Deus. Como é maravilhoso. O homem, a mulher, a criança e o jovem, cheio da presença de Deus. Ele adora o Senhor quando a geladeira está cheia, quando a despensa está cheia, quando está vazia, quando seu bolso não tem nada. Ele adora o Senhor Jesus. Né, irmãos, ele começa a cantar e a louvar o Senhor, como ali Paulo e Silas olharam um para o outro. Agora Paulo está doendo, estamos sendo chicoteados, ali que chicote com aquelas pontas, eu sei o que é isso, porque meu pai andava a cavalo e tinha um chicote com duas pontas de couro, e é isso que Paulo ali recebia, não é mesmo? Chegava ali os vergões. Agora eles começaram a louvar ao Senhor, oferecer a Deus. Está passando luta, irmãos? É, irmãos, adore a Ele. Aleluia, você vai ver as correntes, as cadeias sendo quebradas no nome de Jesus. Porque Ele foi aquele que operou no passado, Ele cura o seu povo, é hoje, não é mesmo, é eternamente. Não é será não, irmãos, aleluia. Tem pessoas que dizem será eternamente, não. Ele continua sendo o mesmo para todo sempre. Essa é a razão que eu falo com todo o fôlego da minha alma, porque, meus irmãos, aleluia, grandes coisas Ele fez na minha vida e na tua vida também. Agora eles começaram a louvar, oferecer o melhor ao Senhor. E diz a palavra de Deus que nós conhecemos, né, irmãos? Aleluia, que houve ali um grande terremoto, e as cadeias foram abertas, não é, meus irmãos, aleluia, e ali agora o carcereiro se assustou, não é, meus irmãos, aleluia, quando ali eles louvavam, irmãos, os presos ouviam, aleluia, ei, aleluia, você está sendo enviado, quem enviarei? Quem há de ir por nós? Você vai ou não vai ficar, aleluia, vai ficar parado, aleluia? É tempo de fazer a obra de Deus, porque alguém está ouvindo. Ah, irmão, aleluia, como está sendo o seu linguajar, oferecendo o melhor ao Senhor, aleluia, na tua casa sai glória, o vizinho escuta, aleluia, ele vai ser transformado lá. Esses dias, né, irmãos, tempo desse minha filha falou, pai, rumo um monte lá para nós orar, pai, temos que orar. E eu fui lá no vizinho ao outro lado e disse, olha, se você não vê um barulho à noite aí, vou avisar, nós estamos no monte ali. Ele falou, irmão, precisa mesmo, esse sertão precisa mesmo. Sabe, irmão, então o barulho, né, irmãos, aleluia, tem que acontecer, porque, meu irmão, o barulho estranho está aí para todo lado. Você vai na cachoeira, é pedra amontoada aqui, misericórdia, Deus de Baal está aí, e nós estamos de braço encruzado, mas nós só oferecemos melhor, Senhor, nós temos um altar, né, nós não temos medo, aleluia, nós repreendemos, oramos, e isso tudo é banido, irmãos, aleluia. Mas se nós encruzar o braço, igreja, o adversário não está brincando de ser adversário. Sabe, irmãos? Então, essa é a razão, igreja. Por que tudo isso? Mas somente
para nós ser cheios do Espírito Santo? É para fazer a obra de Deus, né, irmãos? Oferecer o melhor a Ele, irmãos. E hoje, irmãos, que tem de crente domingueiro, irmãos. Sabe, irmãos? Tem crente por aí, irmãos, né, irmão? Cantando e pregando. Mas na vigília, vai ver se ele está lá. Chega aí, vê se ele está orando aqui de joelho dobrado, pedindo misericórdia pelo pastor. Né, irmãos, aleluia. E quando, não é, meus irmãos, aí tem altar, tem fogo. Permita, irmão Gilmar, ontem eu cheguei e fiquei preocupado, porque o pastor fica preocupado. Os irmãos aí sabem, né, pastor? Nós ficamos preocupados, irmão, porque grande é a responsabilidade, irmãos. Nós vamos se apresentar diante do Filho do Homem. Nada passa, irmãos. Vai chegar o acerto de conta. Sabe, irmão, pouca gente, eu fiquei meio assim, Deus, tem misericórdia. Mas quando o homem de Deus começou a pregar, eu comecei a sentir uma presença. Sabe, irmãos, aleluia, já imaginou, igreja, como vai ser na glória? Então, meus irmãos, não é multidão, não, aleluia, é um pouquinho, mas que faça parte dos 300 Gideões. Né, irmãos, aleluia, não precisa de muita coisa, não. Passa para a mão do Senhor, né, irmãos, você busca Ele e deixa Ele te encher, aleluia, para você ver, né, irmãos, o que Ele vai fazer na tua vida, nesse dia que estamos atravessando. Igreja do Senhor, né, irmãos, e tempo de vaidade, tempo de pecado, irmãos, tem tomado conta. Vocês estão vendo aí, um fala de cá, é mentira, esses crentes tão doidos, não vai, Deus não vai perder para o adversário. Eu falei, fica então de braço cruzado para você ver. Deus é educado, rapaz, Deus é educado, nós temos que pagar o preço. O nosso Pai não dá nada para nós se não for preguiçoso, não. Nós temos que pagar o preço, irmão. É uma cidade santa, é uma morada que nós temos ali. Só isso, nós vamos ser livres do grande e terrível dia em que o fogo, o bicho nunca morre. E muitos estão brincando, irmão, como a mulher de Ló, conformado, gostando das coisas deste mundo. O que era pecado hoje não é mais pecado. E por que ninguém hoje, se tiver um crente batizado com o Espírito Santo para remédio, é difícil, não tem. É como os irmãos já falaram nesta noite, pastor Adílio. Eu fui de setembro, minha mãe morava 1 hora e pouca, lá no sítio da Picadinha, ela botava uma criança na cacunda, não é, meus irmãos? Meu pai no outro vinha e descia, vinha na igreja. 1 hora da tarde, da noite, 1h30, não é, falecido Juju, que já foi para a glória, quando chegou lá em cima, numa encruzilhada. Eles ficavam mais 1h30 conversando o evangelho. Hoje em dia começa a olhar no relógio, nossa, que crente, né, culto, está demorando, começa a blasfemar. Né, irmão, não é esse o adorador, não, irmãos. Não se apressa a sair da presença de Deus. Para que tanta pressa? Para quê? Né, irmãos, aleluia. Mas a palavra do Senhor nos diz, Sermão da Montanha, bem-aventurados que têm fome e sede de justiça. Muitos já perderam a fome, estão brincando com coisa séria, né, irmãos, aleluia, e as almas estão aí, igreja do Senhor. Irmãos, se eu falo isso, não é para minha glória, mas para a glória de Deus. Eu falo, vou continuar falando, né, irmãos, aleluia. Tinha uma pessoa ali, uma família em Caçandoca, não é, meus irmãos, meus amigos, ali o filho dele foi curado de câncer, eu e minha esposa, falando a palavra, oramos, câncer na próstata, condenado já, foi curado, né, irmãos, aleluia. E ali agora seu pai, irmão, aquela grande família. E eu dizia, meu Deus, esse homem, né, que aí diz que é crente, mas de mal com o filho, não vai para o céu, não perdoa. Né? Eu sabia, irmãos, Deus tem misericórdia. E esse homem caiu doente, me pediram um culto lá, né, irmãos? E fomos lá para o Ibitené, o Gilmar, os irmãos, né, o Renato, ali a Marceli, fizemos um culto ali, irmãos, naquela casa, num camping. E ali a pessoa disse assim, olha, é melhor cancelar o culto. Não, vamos fazer hoje. Porque está cheio o campo de gente. Começamos a adorar o Senhor, irmãos. Ali, igreja do Senhor, começou a encher a casa, né, irmão? Porque naquele campo tinha pessoas desviadas e pessoas também crentes. E a glória do Senhor chegou, irmão. O seu Madalena era um homem muito grande, irmão. E cheguei ali, o Fábio reconheceu, em cima da cama, aquele homem desse tamaninho. Sua caveira, irmãos. Não conseguia nem falar, a mão assim cruzadinha. E nós louvando o hino, e ele falava, Deus, cura eu, Jesus. Cura eu, né, irmãos? E eu pedindo deserção ao Senhor. E ali o Espírito Santo me disse, faz confissão de fé. E ali no final fizemos, né, irmãos? E ele aceitou a Jesus. E agora ele começou a bater palmo, falar em línguas. E não pedia mais para Jesus curar, irmãos. Então aí, irmãos, é Deus puro, não é, irmãos?
A palavra do Senhor fala, se cumpre em nosso meio. Né, irmãos, aleluia. E se eu fosse agora um crente vazio, irmãos? Nada a ver, deixa para lá, irmãos. As 99, né, irmãos, aleluia, só uma. Né, Deus foi lá, né, irmãos, aleluia. Deus foi atrás, então temos que ter esse olhar. Né, irmão, não negligenciar a obra de Deus. Vim embora. Né, irmãos, quando chegou no outro dia, ele faleceu, né, irmãos? E Deus me deu graça, fomos ali eu, não é, meus irmãos, e meu genro, para fazer o culto fundo daquele homem, irmãos. Tinha uma multidão ali em Maranduba, tinha muitos amigos. Igreja, isso é para nós, estamos cheios, irmão, é para isso, né, irmão? E quando eu fico pensando, irmão, se eu não vou, eu me senti o mais covarde dessa terra, irmãos. Né, irmãos, aleluia, porque ali tinha um irmão muito velho já, não é mesmo, mais de 40 anos de crente, irmãos. Mas estava ali de bermuda, irmãos, viu? Não tinha coragem nem para abrir a boca. Viu, irmãos? Então é assim que está vazio, vai falar o que da carne? Não adianta, né, irmãos? Começamos a louvar, né? Da linda pátria estou, bem longe, cansado estou. Né, irmãos? E ali começamos a louvar o Senhor. E no final ali, irmãos, tinha macumbeiro. Ali tinha, não é, meus irmãos, católico daquele do roxo. E agora, lemos a palavra, eu falei, daqui agora. Você que acha que é o grandão. E daqui para lá agora que vai ser. O seu Madalena aceitou Jesus. Tanto que o filho dele ali no velório começou a dizer, olha, esse que foi curado, irmãos. Ele começou a dizer, meu pai, ele começou a ver luz para todo lado. Depois que você foi embora, eu fiquei à noite com ele até a hora dele fechar os olhos. Ele não se bateu nada. Ele só dormiu. Né, irmão? Ele falando ali no velório, irmão. Né, irmão? E agora eu falei ali, olha, agora aqui não adianta. Velho de 7º dia, não adianta nada. Aqui agora, a palavra hoje é para nós. Entregar as nossas vidas nas mãos desse Deus. O único Deus que salva e liberta. E não há outro além de rocha nenhum haverá. Igreja do Senhor, se nós for falar nessa noite, a noite ainda não dá, irmãos, o horário já está passando e eu vou parar por aqui, viu, igreja, aleluia, mas é isto, irmãos, que nós temos que fazer, a obra de Deus, irmãos, viu, irmãos, igreja de Deus, irmãos, certa vez, meus irmãos, aleluia, aí, meus irmãos, a depressão está matando as pessoas. Irmãos, o tempo desse fui com a minha esposa ali, e eu falei, vai preparado. Viu, irmão, pertinho, irmão, vizinho, uma pessoa de outra dominação. Foi aqui que mora fulano. Não sei, não. Eu não sei. Parede e meia, irmãos. Lá está um quarto escuro, uma pessoa só magrinha lá em depressão, irmão. Ninguém tem coragem para ali orar. Irmão, eu estou falando isso, é para a nossa vida, irmãos. Viu, irmão? Se nós sair, nós vamos ver. Nós não vemos nada, mas sai para ver no campo. Não é, irmãos? A grande necessidade, quem tem que fazer essa obra? É eu e você, irmãos. Então, igreja do Senhor, não é mesmo? Porque o grande dia do acerto de conta vai chegar. Né, irmãos, aleluia, que nós venhamos de cada dia oferecer o melhor a esse Deus. Como fez o profeta Abacuque, né, irmãos? Os irmãos conhecem, né, irmãos? Em forma de cântico. Ainda, não é, meus irmãos, que não haja vide na videira. Ainda que não haja cria no curral, que a vaca malhada não dê a sua cria, ainda que não haja leite, ainda que a videira minta, todavia eu adorarei ao Senhor. Aleluia. A irmã, a esposa Moncelso, uma coluna aqui, viu, irmãos? Comece a adorar ele pela madrugada. Irmão. Quando seu esposo pegar ali esse carro e sair, carregar as crianças, comece a orar a ele. Deus tem ouvido o teu gemido. Ele é maravilhoso. Tem hora que o adversário chega e diz, você não vai conseguir. Não, você já venceu. Porque você é mais que vencedor. Ele venceu tudo ali na cruz do Calvário. Tu emarras de cantemanaias. Aleluia. Ele operando eu, quem impedirás? Aleluia. E no grande dia ele tem ali a sua morada. Não perca, aleluia, de cultuar ao Senhor. Vocês, irmãos, neste lugar, não perca de hoje em diante, que esse culto venha ficar marcado. Não importa, não é aqui um grande pregador, não. Está vindo a glória.
Pode ser pesada a palavra, mas não é miojo. Né, irmão? Quando nós comemos um feijão carne seca, às vezes nós estamos fracos, começamos a suar, mas vai fazer o efeito, né, irmão? Porque por aí está cheio de miojo, é oba-oba para todo lado, é pessoa pulando, é aquelas luzes, é glória para todo lado, né, irmão? Mas o servo de Deus, como o irmão estava pregando, não é os grandes pregadores, mas vai ver se ele tem coragem de expulsar o demônio, vai ver se ele tem coragem de repreender a enfermidade, vai ver se as suas mãos pegam fogo. Não, mas ele quer se aparecer, anelão no dedo, não, irmão. Deus usa, é aquele que não sabe nem falar Jesus direito, ele faz, Jesus, né, irmãos, aleluia, é o das antigas. Que hoje, não é, meus irmãos, a pessoa foi à vigília certa vez e disse, não, irmão, Romão é das antigas, a vigília é muito cansativa, sabe, irmão, acostumado, sabe, com oba-oba, não, irmãos, aleluia, não é acostumado a buscar o Senhor, ora, dobra o joelho, parece que está com o joelho em cima de milho. Que presença é essa? Que deu altar, que tem altar, tem fogo, aleluia, que tem fogo, tem presença, aleluia, aí sim, você pode bater o pé e o adversário tem que sair retirado. E senão ele vai se ir andar com a tua cara. Né, irmãos, aleluia, está assim, irmãos. E o povo nem sabe, irmãos, o que é o adversário. Se diz, cheguei na padaria, né, irmãos, esse pastor aí, né, meus irmãos, muita dominação de outro, mundão, é mundão. Né, irmãos, outro chegou, ei, irmão, como é que está lá na sua igreja? Irmãos, é bom mexer com o povo, que o ser humano é complicado. Irmão. O inimigo, você bate o pé, ele já sai logo. Eu olhei bem para aquela vida. Você está enganado, né, irmãos? Irmãos, o grande dragão, irmãos, que pelejou ali, não é, meus irmãos? Fez batalha ali, não é, meus irmãos? No céu, nos ares, é esse mesmo, né, irmãos? Aleluia, que foi impedir ali, não é o homem nascido de mulher, diz a palavra que houve grande batalha, irmãos. E o povo não sabe de nada, irmãos. Mas o adversário está só engodando ele. Continua no mundão mesmo. E Jesus está vindo, irmãos. E Jesus está vindo. E o grande dia do Senhor está chegando. E nós estamos vindo muito depressa, igreja. Né, irmãos? Aleluia. Então, meus irmãos. Aleluia. Ai, irmãos, aleluia. Que tu soubesse. Não é, meus irmãos? Aleluia. O grande valor que você tem, varão. Faça a obra do Senhor enquanto é tempo. Aleluia. Eu não consigo parar, eu quero parar, mas não consigo. Aleluia. Aonde você está tirando o colírio para teus olhos? Aonde o Senhor tem uma loja tão maravilhosa. O Senhor tem loja de colírio, loja de roupa, loja de ouro. Eu aconselho que de mim tire o ouro esprovado no fogo e nunca falte o óleo sobre a tua cabeça. Aleluia. Que compre colírio para que te vê. O Senhor falando ali, irmãos, aleluia, para aquela igreja, não é, meus irmãos, aleluia. O Senhor despertando, não é, meus irmãos, aleluia, para aquela igreja, não é, irmãos, e hoje é para a nossa vida essa palavra. Há tempo, irmãos, sabe, irmãos? Então, meus irmãos, o povo vai dizer, acha que eu sou muito santão. Não, irmãos. Quem tem a mente de Cristo, está ligado na videira verdadeira, tem a presença, o Espírito Santo não engole qualquer coisa, não, irmãos. Né, irmãos? Abriu ali uma academia no sertão, eu estava vindo, e aquelas pessoas todas de roupa preta, e passei lá, olhando a academia, estava aqui, o toque lá. Né, irmãos? O Espírito Santo, o sábado era a vigília. O Espírito Santo falou forte em minha vida. Fala para minha serva, não botar o pé lá, senão ela vai perder o dom de pregar. Minhas duas filhas. Aleluias. Eu falei, Senhor, não é mesmo? Quando chegou na hora, fiquei meio duro, o Espírito Santo, sabe, irmão, aquele arrepio, né, irmão? A presença chegou de novo. Eu falei assim, né, irmãos, aleluia. E eu dei o recado, irmãos. Né, irmãos? Eu dei o recado, irmãos. Você acha a igreja do Senhor, que o homem de Deus, a mulher de Deus, né? Onde está aquilo ali? O Espírito Santo vai estar ali com você. Fica aí, Espírito, fica aí na rua aí. Depois você entra em mim de novo. É oferecer. Animal manco e pensa que Deus está aceitando. Mas isso é para cristão, preocupado com o corpito. É aqui, irmãos, aleluia, tem que ter a chama, tá bonito, não é, mesmo, com uma madeira linda, e eu tiro a experiência. Certa vez fui derrubar ali um guatambu lindão, olha, isso aí vai dar muita madeira, botei um puxão, estava oco, irmão,
Eu falei para o meu irmão, viu, assim mesmo é o homem, está bonito por fora, mas por dentro só o bagaço. Né, irmãos, aleluia. Eu sinto a presença de Deus neste lugar. Igreja do Senhor Jesus. Eu não consigo parar nesta noite, mas, aleluia, não é, meus irmãos, temos que obedecer, né, irmãos, aleluia, mas vai ter um tempo. Já imaginou, irmão, como vai ser na glória? Aleluia. Estou aqui é para isso, igreja. Estou aqui é para ir para o céu. Né, irmãos, aleluia. Gosta quem gostarmos. Né, irmãos, aleluia. Mas a verdade nós temos que falar. E conhecerei a verdade. E a verdade que libertemos. Sabe, irmãos? E essa é a razão que hoje não tem mais conversão de almas. Eu sou daquele tempo, não é, meus irmãos, aleluia, festividade com as irmãs, não é, irmãos, aleluia, tinha pessoa que tinha que levar embora, não é, meus irmãos, pelo braço, falando em mistério, que dele hoje, que dele, o que está acontecendo? É a vaidade entrando no meio da igreja, festividade, irmão, parece uma cidade, é tudo lá, sabe, irmão, será que você está comendo carne e masticando chiclete ao mesmo, é vida de adorador, irmãos? É como aquela mulher que veio com um vaso de alabastro, não é? Tem um guento muito caro, e agora começaram a enxugar os pés de Jesus com seu cabelo, né, irmãos, aleluia, e muitos começavam agora a abraçar, para que todo esse desperdício? É hoje, o que estão falando é isso, não, isso não tem nada a ver, está muito duro. É, de casterra, ramato e manás, ei, de castemas. É, igreja do Senhor Jesus. Certa vez eu vi essa palavra ali no Cambucá. Essa palavra foi remoendo o aconselho que de mim tire ouro esprovado no fogo. E foi remoendo, irmãos. E pela madrugada, Deus me deu assim uma visão, que eu estaria no Batumirim, de joelho dobrado, e ao lado, não é, já estava no Cambucá, do meu pastor aqui da regional, né, e esse homem só gemia. Ele só gemia, irmãos. Né, irmãos, aleluia. E de repente, meus irmãos, eu vi um varão se pôs perto de mim e eu levantei. E esse homem estava, meus irmãos, com a veste até os pés. Não é, meus? Vestes brancas. Coisa mais linda, irmãos, aleluias. Deus me deu essa visão tão maravilhosa, irmãos. Vestes brancas, não é, irmãos, aleluia. Parem que, não é, meus irmãos, aleluia. O Senhor Jesus, quando vier, bem-aventurado, irmão, quando vier que achar no fazendo assim. Não embaraçado com as coisas deste mundo, como Ló, com a mulher de Ló, ele estava gostando, não é, meus irmãos? Mas ele diz, escapa por tua vida, e a palavra hoje, nesta noite, é, escapa-te por tua vida. Né, irmãos, eu quero parar por aqui, irmãos.